Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar trabalhando o entendimento dessa compra veicular que a gente estabeleceu nos vídeos iniciais dessa playlist, né? Eu montei uma playlist para comprar de forma imaterial um veículo, ou seja, comprar a sabedoria dessa unidade, né? Essa unidade é uma unidade muito poderosa que os seres humanos se dedicam a quase décadas, né, digamos assim, para com esse empreendimento, porque se você for pensar bem, o ser humano utiliza animais como veículos já há anos, né? E trabalhando essa natureza para inatureza, ou seja, para parte da imaterialização lógica desses eventos, houve um processo de conversão de naturezas e a construção de veículos automotores, né? Com seus funcionamentos a partir de uma construção sistêmica de modulações de elementos da natureza. E isso é um estado da arte muito elegante, né? Embora a gente saiba que às vezes o emprego delas pelas pessoas nem são tão bem elegantes assim, diga-se de passagem, por conta das regras e das questões, né, de dependência, né? A gente sabe que nós, se não tivermos educação, a gente vira selvagem, né? Então tem muitas pessoas que não têm educação das dependências e viram selvagens de dependências, né? Eles estereotipam essa necessidade de ter, de ter, né? E aí cria-se um mundo todo de pessoas que possuem e não pessoas que são. Mas, diga-se de passagem, todos podem possuir sim, e é isso que a gente quer mostrar e a gente quer adquirir. Porque possuir também é saber, né, de forma específica, se relacionar com essas peças nas suas individualidades, porque elas formam um todo, né? E qualquer problema eventual que ocorra nesse todo, a gente precisa recorrer ao status das peças, não é mesmo? Então, hoje a gente vai falar de mais uma peça desse todo que se chama anel de trava. E o carro ele tem vários anéis de travas. O veículo, o carro, como você quiser chamar, né? Então vamos lá, vamos entender sobre esse anel de trava. Travar é você. O que é travar? Travar é reduzir o movimento a uma segurança, né? A uma segurança, reduzir o movimento a uma segurança de movimentar. Então, se você tem muito movimento, só que se a gente tem uma porção de movimentos possíveis, e se a gente
tem, dentro dessa porção, a gente tem movimento inseguro e movimento seguro. O que que a gente faz? A gente vai, tirando o movimento inseguro. A gente tira o movimento inseguro e acaba ficando só com o movimento seguro. A trava, ela tem esse sentido. A trava, ela retira insegurança. Ou seja, movimento inseguro. Então, um dispositivo de trava é basicamente acionado, é basicamente adicionado para essa função, né? Para controlar essa segurança, né? Para você a partir de uma pesquisa e de uma análise, você concluir que os movimentos seguros precisam ser separados dos inseguros e a insegurança ela precisa ser travada, beleza? E o anel aqui, ele é a substância que faz isso no carro. O anel, ele é essa substância que vai servir como essa função, com a função de trava. Então, esse anel, ele vai funcionar travando. Então, por que que é um anel? Por que que é de forma anelar? A gente vai ver isso, né? Porque, esses dispositivos, eles vão na roda. A roda é o que é onde movimenta o carro, né? O carro movimenta a partir das rodas. E se a gente quer um dispositivo que vai tirar essa insegurança, vai bloquear a insegurança desse movimento, para que ocorra só movimentos seguros, a gente vai precisar adicionar esse dispositivo, esse anel. Então vamos acompanhar com calma aqui, né? O anel de trava, também conhecido como anel de retenção ou anel de segurança, é um dispositivo mecânico que serve para fixar componentes de um veículo. Ele impede que as peças se movam ou deslizam de forma indesejada. Então é basicamente isso, né? O anel de trava pode ser usado em diferentes partes do veículo, como tulipa, eixos, válvulas. Então a gente pode utilizar esses anéis aonde, como tulipa. Lá vem os nomes difíceis, né? Eixos, válvulas, conjuntos deslizantes e furos. Deslizantes e furos. Os anéis de travas podem ser feitos de diferentes materiais, como aço, mola, latão, alumínio. Então você pode ter de aço, mola, latão, alumínio, bronze, cobre, entre outros. A gente tem vários tipos de materiais para isso. O que influencia a qualidade do material é esse material, né? Por exemplo, dependendo do anel, ele precisa ser resistente à temperatura. Então você precisa de um material que o calor específico dele é alto, né? E assim sucessivamente. Tá, então vamos entender aqui, vamos pegar aqui, o que é tulipa de carro, né? Tulipa de carro. Para que serve? A tulipa de carro serve para abrigar e acoplar a
a trizeta, que é uma peça do sistema de transmissão do veículo. Então vamos lá, vamos começando aqui, ó. A tulipa abriga a trizeta, peça do sistema de transmissão. A tulipa é instalada ao lado do câmbio do carro. A trizeta é acoplada ao garfo da tulipa. A trizeta transmite o torque do câmbio para o eixo homocinético. O eixo homocinético recebe a força do motor e transfere às rodas. A tulipa é uma peça essencial para o funcionamento do sistema de transmissão do carro. Se estiver desgastada, e em más condições, pode comprometer o funcionamento do sistema. Então, quando desgastada, compromete o funcionamento do sistema. Sinais de desgaste. Sinais de desgaste. Aqui a gente tá colhendo informações bacanas, ó. Barulhos metálicos ao acelerar ou fazer curvas. Barulhos metálicos ao acelerar ou fazer curvas. Vibrações no veículo, especialmente quando está em uma velocidade acima de 80 km por hora. Vibrações. Principalmente quando acima de 80 km por hora. Então vamos lá, ó. A tulipa é responsável juntamente com a trizeta por receber a entrada da marcha. Recebe a entrada da marcha. Marcha, né? Escrevi errado. Marcha. É no interior da tulipa que as trizetas funcionam. E por ser instalado ao lado dos câmbios dos veículos, a tulipa automotiva permite que a trizeta transmita o torque. Então, a tulipa ela permite que a trizeta transmita o torque do câmbio para o eixo homocinético dos veículos. Vamos ver que tem um vídeo aqui. Não quero pegar esse aqui não. Aqui, vamos ver imagens, né? Trizetas, tulipa. Aparentemente parece que é essa peça daqui. Ó, tulipa e trizeta. Aqui, ó. A tulipa, trizeta, semi-eixo, homocinética e roda.
Então a tulipa tem os anéis de trava na tulipa, cara. Ó. A gente pode observar aqui, ó. Quando algo tá bambo, pode ser esses anéis de travas que faz com que exista um barulho metálico, principalmente quando o carro tá em curva, ou está no acelerando, ou muita vibração, né? Vibração excessiva. O outro componente, né? Tulipa, eixos. Os eixos a gente sabe que eixos do carro com anéis de trava. Vamos ver se a gente acha aqui os eixos. Eixos do carro. Aqui a gente achou um eixo aqui, ó. Esses eixos são os eixos das rodas mesmos, né? Aqui, vários anéis de travas. Vários não, né? Alguns. Então, vamos pegar aqui. Os eixos do carro. Os eixos do carro são peças essenciais que permitem o movimento e o giro do veículo. Eles são responsáveis por conectar as rodas do carro e por distribuir a força do motor de forma uniforme. Então vamos pegar aqui, ó. Eixos. Permite o movimento e o giro do veículo. Permite movimento e o giro do veículo. Eles são responsáveis por conectar as rodas do carro, né, eixos. Conectam as rodas e distribui a força do motor. De forma uniforme. Motor de forma uniforme. Então a gente tem aqui, ó, eixos, né? E aí vamos pôr que a gente tá com o motor aqui, né? Motor funcionando aqui. Enviando ao eixo. Aqui, ó. Enviando as rodas movimento. Ó. Aí esse movimento começa a girar e essa força que o motor está empregando aqui, ó, está sendo drenada para os eixos, né? Os eixos estão absorvendo esse impacto em tempo real, né? À medida que o motor manda, o eixo manda, e aqui a gente tem a conexão com a energia, ó. A energia sendo distribuída. Esse dado, esse sentido uniforme tá para com o plano, né, da velocidade desescalada pela aceleração e o contato das rodas com o chão, né? Existem vários tipos de eixos no carro, como os eixos de direção, eixo de rotação e eixo de transmissão. A gente tem o eixo de direção, o de rotação e o de transmissão. O de transmissão vai transmitir a força do motor, né? A energia,
O de rotação ele vai permitir a rotação das rodas dianteiras aqui, né, no caso. E o de direção não, o de rotação vai permitir a rotação das rodas e o de direção vai permitir o movimento das rodas, né? Eixo de direção permite que as rodas se movam na direção desejada. O montante, também conhecido como manga de eixo ou junta de direção, é um componente do eixo de direção. Eixo de rotação permite que as rodas girem quando o volante é virado. Então, ó, esses eixos aqui, ó, eixos de direção permitem que as rodas se movam na direção desejada, ou seja, horária ou anti-horária, né? Eixos de rotação representa permite que as rodas se movam na direção, permite que as rodas girem quando o volante é virado. As rodas girem, né? Então faz para direita ou para esquerda. A roda ela vai vir para cá ou para cá, né? E o de transmissão transmite a força do motor para as rodas, permitindo que o carro se movimente. Transmissão permite a força nas rodas. Transmite a força de motor para as rodas, permitindo que um carro se movimente. O eixo cardan e outro tipo de eixo que pode ser encontrado em carros, motocicletas, caminhões e ônibus. Vamos ver aqui um tipo aqui, ó. Eixo de transmissão, por exemplo. Aqui, ó. Ele fica bem no meio. Transmission. Motor, eixo de transmissão, diferencial. Legal. O próximo. Então, nos eixos a gente também tem anéis de travas, né? A gente vai ter os anéis de travas para garantir esse movimento, para reduzir os movimentos inseguros nessa rotação, nesse eixo, né? Pera aí. Fugiu aqui da... Aqui. Eixos. Válvulas. Vamos ver válvulas aqui agora. As válvulas do carro. As válvulas do carro são responsáveis por controlar a entrada e saída de ar e gases do motor. Então, as válvulas controlam a entrada e saída, né? Entrada e saída de ar e gases do motor. Elas são componentes essenciais do motor e atuam no ciclo de combustão. As válvulas do motor são válvulas de admissão, permitem que a mistura de ar
e combustíveis entre na câmara de combustão. Então a gente tem a V de admissão. Então elas vão permite que a mistura de ar e combustível, ar mais combustível, entre na câmara de combustão. Entre na câmara de combustão. Já as válvulas de escape, elas liberam os gases queimados para fora do motor. Liberam os gases queimados para fora. Logicamente, os gases queimados são mais leves, né? Ou seja, eles são mais ventilados. É como se fosse uma peneira. Você tem o sujo mais leve e o limpo mais pesado. O limpo ele vai ser queimado, ele vai ser admitido, e o sujo, né, o leve ele vai ser liberado, o desidratado, né, o queimado. O número de válvulas no motor é indicado pela sigla 8V ou 16V. Quanto mais válvulas, maior o potencial do motor. As válvulas podem ficar desreguladas, o que pode causar problemas no motor, como superaquecimento e parada do carro, né? Então, válvulas desreguladas causam problemas no motor. Que problemas são esses? Superaquecimento e parada do carro. Superaquecimento e parada do carro. Vamos ver algumas imagens das válvulas. Aqui a gente tem uma imagem bacana, né? Aqui parece que são as admissoras e as escapadoras, né? Junto com alguns anéis. Válvulas de escape, válvulas de admissão, mas essa imagem tá bem pequena, né? Esquema de um cilindro com as válvulas no topo. Admissão, escape, ó. Escape. Admissão, válvula de escape. Então esse sistema aqui, ó, se a gente usar muito, ele tende a desgastar, principalmente se ele superaquecer durante uma viagem longa. Tem muito motorista que não tem uma certa oração com o motor, né, uma sensibilização com o motor, e utiliza horas seguidas sem contar com essas peças em estresse, né, em desgaste. E se a peça desgasta, tá vendo que existe uma falha pode existir uma falha na admissão e uma falha no escapamento.
O que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que essa parte se aqueça muito, né? Esses estresses aqui tudo, né? Esses desgastes pode fazer com que cause problemas maiores, né? Então, o que poderia ser trocar só uma pecinha ou só utilizar, por exemplo, esperar o tempo de refrigeração, né? Desse superaquecimento e tal, você acaba tendo que trocar mais peças, né, nessa utilização. Então tem essa questão. Aí, ó, válvulas de escape e admissão. Elas são bem semelhantes, né? Como visto ali. E é bom que seja mesmo, né? Então, as válvulas, elas têm também anéis de travas, né? Quer ver, ó? Anéis de travas das válvulas. Aí, ó, anel de trava das válvulas. Basicamente, são essas estruturas aí. Anéis de travas. Tá bom. Deu pra entender mais ou menos, né? Conjuntos. Ó, deslizantes, né? Deslizantes. Espera aí, vamos ver onde que nós estávamos. Uhum. Ó, conjuntos deslizantes. Não achou assim. Junto homocinética. Esse equipamento faz a transmissão entre o movimento do câmbio e as rodas. Mas eu não sei, né? Conjuntos deslizantes do carro. São juntas deslizantes. Juntas deslizantes. As juntas deslizantes do carro, também chamadas de juntas homocinéticas deslizantes, são peças que conectam o câmbio ao eixo. Então, essas juntas deslizantes também são peças que movimentam, que precisam de restrições, de anéis de restrição. São peças que conectam o câmbio ao eixo homocinético e permitem o movimento da suspensão. Elas são importantes para a estabilidade do veículo e para transmitir torque, ou seja, a força gerada pelo motor. As juntas deslizantes permitem que o
os eixos se movimentem de diferentes formas, diminuindo ou aumentando seu comprimento para acompanhar a suspensão. Existem diferentes tipos de juntas deslizantes, como as juntas deslizantes tipo VL e as juntas deslizantes tipo tripóide. As juntas deslizantes tipo VL são geralmente usadas em carros com tração traseira, enquanto as juntas deslizantes tipo tripóide são usadas em veículos mais pesados. Para garantir o bom funcionamento das juntas deslizantes, é importante alinhar e balancear o carro regularmente. Já a junta deslizante está localizada entre o eixo homocinético e o câmbio, sendo crucial para acompanhar os movimentos da suspensão. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens. Junta homocinética. Ah, tem uma imagem boa ali, né? Aqui, ó. Essa junta de certa forma interliga uma suspensão com a outra, né? Transmitem a potência do motor para a roda. Não, pera aí. Também chamadas juntas homocinéticas, deslizantes transmitem a potência do motor para as rodas do veículo. Transmitem para as rodas. Então isso aqui, essa transmissão ela é muito importante, né? Elas são peças importantes para a estabilidade do carro. Estabilidade. Para a segurança do motorista. Juntas deslizante. Torque do motor para as rodas auxiliam o movimento da suspensão. Então a gente tem o torque do motor para as rodas. Movimento da suspensão. O movimento da suspensão. Variação da trajetória da roda. Trajetória. Auxilia na. Permite a variação da trajetória da roda. Permite, né? E acompanha o comprimento do eixo. Acompanha o comprimento do eixo. Comprimento do eixo. Tudo isso aqui são questões de lógicas que são descritas pelo auxílio que as juntas deslizantes dão. Essas juntas deslizantes são peças que ajudam a auxiliar o balanço, né, a segurança, reduzindo essa insegurança, travando melhor essa unidade. Agora o que eu não faço ideia, né? Vamos ver aqui se a gente tem no Wikipedia. Juntas deslizantes. Não. Aqui.
Parece que são essas peças aqui, ó. Você sabe o que é junta homocinética, deslizante? Conheça. Quais são os tipos de junta? Existem diferentes tipos de juntas. Homocinética deslizante. A junta homocinética deslizante é uma peça que faz parte de todos os veículos com tração dianteira e traseira, quando tracionadas. Então, tração. O que é tração? Tração é a força que é aplicada de um corpo por meio de cabos, cordas ou fios. É também um nome dado ao ato de puxar ou movimentar algo. Então, tração é como se algo tivesse conectado a outro e você puxa esse algo. Força de contato que permite transferir forças entre corpos distantes. Vem do latim tractio, que por sua vez vem do tractus. Participo. Textos. No contexto de veículos, a tração é a forma como o carro se move, trabalhando em junto com o motor e a transmissão. Então, tração é isso, é o movimento do carro que trabalha junto com o motor e a transmissão desse motor. Existem diferentes tipos de tração, como a tração dianteira e a traseira e integral, né? Legal. Deu para entender. Então, as juntas deslizantes são internas e conectadas aos semi-eixos do lado da transmissão, enquanto as juntas externas se ligam aos eixos de transmissão do lado das rodas. Então a gente tem essas juntas deslizantes internas e externas. Podem ser internas ou externas. A junta deslizante atua entre o câmbio e o eixo homocinético, contando com um design adaptado para permitir o movimento axial. Isso possibilita que diferentes formas de movimentação e tamanhos de eixos sejam utilizados. Para veículos com tração traseira, então, isso possibilita que diferentes formas de movimentação e tamanhos de eixos sejam utilizados para esse processamento, né? Por exemplo, junta deslizante. Aí aqui a gente tem vários tipos, né? Junta fixa. Juntas homocinéticas que são usadas em cada uma das extremidades do eixo recebem nomes diferentes. Fixa, por exemplo, atua entre o eixo homocinético e o cubo da roda e possibilita o movimento de esterço das rodas. Sua função, além de permitir o esterço das rodas e transmitir a força gerada pelo motor para as rodas. Junta deslizante tipo tripode. Por fim, a junta deslizante tipo tripode, tulipa e tripeça. A tulipa a gente viu, né? Que visa reduzir o atrito entre os elementos rolantes e possibilita um ângulo maior de operação, assim como maior deslocamento axial do eixo homocinético. Esse tipo de junta também está localizada entre o semi-eixo e a saída do câmbio, e substitui as juntas deslizantes. A importância dessa peça é justamente transmitir torque para o veículo, ou seja, a força que o motor é capaz de gerar ao carro, sendo considerado como item de segurança. As juntas deslizantes transmite potencial do motor para as rodas aqui, ó. Transmitir torque. É exatamente isso.
Só que tem muito mais engenharia e processos de acoplamento geométricos e intenções nesses sentidos aqui, ó. Tem muito mais marcas fazendo essa sensação segura do que você imagina. E olha só. Isso é como se fosse uma equação. Bom, e anéis estão por aqui, ó. Olha os anéis aí, né? Há alguns anéis por aqui fazendo as travas, né? Ajudando a fazer esse desenrolar, né? Desses movimentos. Aí, ó. Anel de trava. Um anel de trava, produto também tem chamado de anel de retenção, anel elástico, anel de segurança. É uma peça empregada para evitar o deslocamento de eixos de forma axial, ou seja, de maneira longitudinal em relação ao eixo. E também de outros componentes e peças. Além disso, o anel de trava tem como função permitir a movimentação de determinado elemento sobre o eixo, ou então posicioná-lo de forma correta, mantendo-o firme. O anel de trava é uma peça de fundamental importância em uma grande variedade de segmentos da indústria, sendo encontrados em equipamentos da indústria automobilística, na indústria metalúrgica, de indústrias siderúrgicas, entre muitas outras. Então é isso, é como se fosse uma coberta que permite o movimento, é como se fosse um cobertor mesmo. Só que é um cobertor que estabiliza, né? Trava, reduz a insegurança, diminui a insegurança da estabilidade desse movimento, dessa operação entre peças, né? Peças que realizam esse movimento do veículo. Então é uma parte assim que a gente precisa tentar mesmo distrair a maldade dos empregos, das relações, porque elas são muito mais fáceis de ter, né? Quando você está trabalhando servindo outras pessoas, as outras pessoas, quando elas chegam a vocês, geralmente o nível de educação delas, elas estão alterados, né? Porque existe uma falha, existe uma necessidade, existe a necessidade da sua potência para que elas voltem ao potencial que elas estavam, né? E aí o que acontece? Elas chegam deprimidas, desesperadas, e às vezes a comunicação delas não é a mais elegante e faz com que ocorra uma certa tensão, né? Um pedido de socorro mais hipérbole do que parece. E aí, às vezes, essa sabedoria, principalmente da pessoa, pode acalmá-la, né? Porque a gente sabe que todas essas peças, elas têm um tempo de ser diagnosticada e ser trabalhada com a troca, isso e aquilo, né? E geralmente quem tá precisando da ajuda não tem essa noção, né? Não tem a noção, ou tenta perder essa noção para tentar chamar mais atenção pro lado dela, né?
Então é legal pensar nesse sentido, porque nós muitas vezes caímos nessa, né? De repente acordar em um processo de dependência, de deficiência, de pedir ajuda, né? De perda de potencial por uma falha mecânica, um mau uso, né? Um desgaste, né? Isso acontece, só que a gente geralmente não quer que aconteça, né? A gente sempre quer falar assim, não, poxa, não é minha culpa, não é possível. Só que é melhor admitir a culpa para você vencer esse nível de estresse e se preocupar com a sensorialidade da investigação, né? E saber desses componentes, do que você se ver numa situação desagradável, né? Que às vezes depois cobra graça, né? Lá no seu tumor, né? Lá na sua consciência por detrás da ocupação desse processo, que é geralmente constrangedor. Só que às vezes as pessoas se acomodam tanto, se acostumam tanto com esse nível, que esquecem do constrangimento ou criam uma autoridade para desconsiderar esse constrangimento, né? Mas isso é um poder da educação, e a educação ela pode e a educação ela pode desculpa. A educação ela pode transformar essa nossa personalidade. Por mais que a gente seja um ícone, né? A gente seja conhecido por uma certa tendência, um certo tipo, né? E aí a gente consegue modular isso e nascer de novo, ou florescer com melhor utilidade da educação, né? Então é isso, né? A gente tem essa utilidade e a gente pode instalar esses anéis de travas em nós. Fica aí a consciência. A gente vai ficando por aqui e se vê num próximo vídeo para falar de mais uma peça desse veículo para a gente comprar, né? Comprar esse saber. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!